Boa noite para todos. O nosso assunto de hoje é o que a Torá chama de Negatzarat. Negatzarat, uma coisa que é traduzida de maneira incorreta, errada, como lepra. Qual o motivo disso? Quando a Torá fala sobre uma doença, a Torá manda a pessoa para o médico. Está escrito que a Torá deu permissão ao médico de curar. Ou seja, o médico, pela Torá, ele não é um ladrão que ele está cobrando por uma coisa que não existe. A Torá deu permissão ao médico de curar, quer dizer, você tem que ir para o médico. Pela Torá, se a pessoa está doente, ele é obrigado a ir ao médico. Se ele não vai ao médico, ele é considerado um suicida, caso ele morra daquela doença. Ele é enterrado fora do cemitério. A Torá dá permissão ao médico de curar, quer dizer que a Torá deu essa força espiritual para o médico que por meio dos remédios, por meio dos tratamentos, ele consiga curar uma pessoa. Quer dizer que Deus está por trás disso, manda um anjo, o Malach Rafael, para fazer o lado espiritual do que o médico está fazendo. O médico está dando um remédio, o Malach Rafael está fazendo com que esse remédio sirva. Então é claro que a Torá nunca mandaria um doente para um sacerdote, para o Cohen. Deus me livre, que aí seria uma desonestidade. A pessoa está doente, vai para o Cohen, vai ficar mais doente ainda. Então a gente vai analisar as características dessa dessa coisa que não é uma doença, desculpa, dessa Negatzarat. Se a Negatzarat fosse uma doença, em primeiro lugar, a Torá mandaria essa pessoa para o médico. A Torá iria falar, olha, se você não vai no médico e você falece, você é um suicida, você vai ser enterrado fora do cemitério. É que o suicida é considerado mais assassino do que o próprio assassino, que o próprio assassino matou alguém que não é tão próximo a ele como si próprio. E o suicida matou a si próprio, quer dizer, ele assassinou a pessoa que ele mais ama na vida. Então, o fato da Torá mandar o Metzorah para o Cohen já está mostrando que a Torá não está falando sobre uma doença, está falando sobre um assunto religioso. Ou seja, está encaminhando a pessoa para o sacerdote, para o Cohen. Então já está dizendo para a pessoa, isso que você tem é um assunto religioso, não é um assunto médico. Outro aspecto da Negatzarat, que ela é traduzida erroneamente como lepra, é que geralmente uma doença que dá em pessoas, mesmo que conseguem fazer experiências com ratinhos, injetando a doença no ratinho, tudo, mas o normal é que a doença das pessoas não pega nos animais e a doença dos animais não pega nas pessoas. Tipo, você não vê aí uma epidemia de sarampo e catapora nos cachorros e gatos e você não vê também o inverso, tipo, epidemias de cachorros e gatos pegando em seres humanos. E a Negatzarat, a gente pode dar um exemplo assim. A pessoa foi pro médico, falou, doutor, eu vim aqui, o meu problema é uma doença. Então o médico pergunta o que aconteceu. A pessoa fala, a parede da minha casa está com uma mancha vermelha enorme. Aí o médico fala para ele, desculpa, problema técnico aí da parede, né? Como se fala, isso não tem nada a ver com o médico, não é uma doença. Isso é um problema da parede, pode ser, não sei, um fungo na parede, pode ser qualquer manifestação na parede, mas não tem nada, isso não vai pegar numa pessoa. Aí ele fala, não só isso, mas eu tenho uma roupa de linho de origem vegetal, ela também está com essa mancha vermelha. Aí o médico vai falar, isso vai para o instituto, eu não sei, vai para o jardim botânico lá ver que doença de planta tem aí. Aí a pessoa fala, não, mas eu tenho também uma malha de lã verdadeira, lã de ovelhas, que ela também está com essa mancha vermelha. Aí o médico fala, então vai para o instituto biológico, vai para o zoológico, não sei, vai ver, procura um veterinário.
vê qual que é o problema. Aí a pessoa fala, não, com tudo isso, essa pessoa também está com a mancha vermelha. Então, na verdade, o médico, ele vai analisar cada coisa, se a mesma coisa está pegando na parede, no vegetal, no animal e no ser humano, isso aqui não é uma manifestação de doença. Se é a mesma coisa. Se é a mesma coisa que está nas 4 categorias, isso já não é uma doença. Ele vai perguntar para a pessoa se ele estava exposto a, vai saber o quê, a alguma manifestação, não sei, de raios cósmicos, não sei, alguma... ou seja, assim, a gente traduzir a nega tzarat como doença, sabendo que ela pega tanto na parede, exatamente igual ela pega numa roupa de linho, exatamente igual ela pega numa roupa de lã, exatamente igual ela pega numa pessoa, então doença ela não é, ela é uma manifestação. Só que a gente saberia, pela Torá, que tipo de manifestação é essa, de acordo com o remédio que a Torá dá para ela. A Torá ela vai para o Cohen, o sacerdote, então a gente entende que é uma manifestação religiosa, não é uma manifestação de doença, assim, como se fala, uma manifestação, me falta a palavra aqui, mas... não, médica, né? Médica. Não é uma manifestação, não tem a ver com medicina, tem a ver com religião, então ela é uma manifestação religiosa. Qual o motivo que Deus fez acontecer dessa forma? Então, vamos primeiro analisar os detalhes da nega tzarat. Ela é uma manifestação que ela dá na parede, que é mineral, na roupa de linho, que é vegetal, na roupa de lã, que é animal, na própria pessoa, que é o ser humano. Os Emorim, os habitantes da terra de Canaã, que depois se tornou a Terra Santa, a Terra de Israel, antes deles fugirem, eles colocaram os tesouros deles, cimentaram dentro das paredes das casas, para que na hora que eles voltassem, reconquistassem a nossa Terra Santa, eles já iriam para a casa deles e pegariam aqueles tesouros de volta, quebrariam a parede no lugar que eles sabiam onde era, eles pegariam os tesouros de volta. E a história nos conta que o povo de Israel entrou na terra de Israel e só saiu de lá 800 anos depois, quando foram exilados para a Babilônia. E é claro que aqueles Emorim da época do Josué, da época que Yoshua ben Nun conquistou a terra de Israel, aqueles Emorim, eles não voltaram para aquelas cidades. Então os tesouros ficaram dentro das casas. Quem habitou essas cidades foram os judeus. Uma pessoa estava com problemas financeiros. Então, Kadosh Baruch Hu quis ajudar ele. Mandou uma mancha vermelha para aquela parede. Se a pessoa chega no... O que a Torá fala? A mancha surge, tem que chamar o Cohen. O Cohen entra na casa, ele interdita aquele lugar para ver se a mancha vai se expandir. A mancha se expandiu, ele manda derrubar a parede e levar aquelas pedras para fora da cidade. E na hora que eles derrubam a parede, eles encontram um tesouro enorme, essa pessoa fica um milionário. Então, não necessariamente que essa mancha era uma coisa ruim. Nesse caso, diz o Midrash que era uma coisa boa. Outro caso dessas manchas que diz o Midrash, que realmente a pessoa ele era um fofoqueiro, fazia intrigas, fazia briga entre marido e mulher, fazia briga entre amigos. Então, Hashem queria que ele fizesse tshuvah, que ele se arrependesse do que ele fez de errado, se parasse com isso. O que é tshuvah pela Torá? Pela Torá, tshuvah é você parar de fazer a coisa ruim. De Rabanan, nossos sábios instituíram que é se arrepender do que você fez também. Mas pela Torá, para de fazer a coisa ruim. Pela Torá nem precisaria se arrepender, só não fazer mais isso. Então, na hora que essa pessoa está causando essas intrigas, está fazendo pessoas brigarem,
Então, o que ele está fazendo? Ele está separando uma pessoa da outra. Então, Hashem fazia um milagre, mandava essa nega tzarat, primeiro pegava na roupa dele. Não aprendeu? Já pegava numa roupa de lá, um pouquinho melhor. Primeiro pegava na roupa de linho, depois pegava na roupa de lã, depois pegava nele próprio. Na hora que pegava nele próprio, aí ele era colocado fora do acampamento. E aí ele sentia o que ele fez de errado. Olha, por causa dele, a mulher está fora da casa do marido. Por causa dele, o marido está fora da casa da mulher. Por causa dele, o amigo está longe do outro. E ele assumia que ele não vai fazer mais isso. E na hora que a nega tzarat passava, era feita uma purificação por meio de um ritual religioso. Isso que ela começava por meio da indicação de não ir para o médico, mas ir para o Cohen, para o sacerdote, e ela terminava com o ritual religioso. Em nenhuma etapa o médico entrou nessa história, em nenhuma etapa a pessoa estava no hospital, desde o começo até o fim. Então isso demonstra que realmente ela não tem absolutamente nada a ver com doença. Ela não é uma doença, ela não é contagiosa. O motivo que ele era colocado fora do acampamento não era para não contagiar, mas era para ele sentir que o que ele fez por causa da intriga dele, e agora ele não vai mais fazer, porque ele está sentindo o que ele fez de errado. A purificação dele era por meio de 2 passarinhos, que um passarinho era sacrificado e outro passarinho era solto. Esses 2 passarinhos tinham um ritual de purificação, mas por que tinha que ser por meio de passarinhos? Que o passarinho é um animalzinho que ele fica fazendo piu-piu para cá, piu-piu para lá, ele leva e traz. Ele é um símbolo do leva e traz. Então, sendo que essa pessoa fazia um leva e traz, fazia as intrigas, por causa disso, a purificação dele é por meio dos passarinhos. Em outras palavras, a nega tzarat, ela tem várias cores, ela pode ser um vermelho forte, ela pode ser um verde forte, ela pode ser branca. Quer dizer assim, o fato dela se expressar por meio de várias cores, dela não necessitar de um médico em nenhuma das etapas, dela pegar no mineral, no vegetal, no animal e no humano. Isso tudo vem nos ensinar que ela não tem nada, absolutamente nada a ver com doenças, e o fato da pessoa estar isolada não era porque ele pode contagiar, ela não contagiava também. Então, essa é a tzarat da Torá, e sendo que a gente não tem uma tradução para isso, a Torá só, por exemplo, traz nomes de 24 aves. Então, como se fala tico-tico em hebraico, como se fala pica-pau em hebraico. Então a gente não tem, na Torá não está escrito como que é tico-tico, como é pica-pau. Então eu escrevo com as letras, eu pego a palavra em português, escrevo com as letras em hebraico. Então a mesma coisa eu faço no contrário. Quando uma coisa da Torá eu não tenho um exemplo disso, não tenho como mostrar isso em país nenhum para falar, olha, o que vocês chamam no seu país de tal coisa é o que a Torá chama de outra coisa. Então eu simplesmente tenho que transliterar essa palavra e traduzir ela como tzarat. Ou seja, pegar as letras dela em hebraico e trocar por letras em português, porque ela não tem uma tradução. Quem fez a tradução dessas palavras, quem fez todo esse erro, foi quem precisava das traduções. Quem precisava das traduções na época antiga? Os romanos antigos. Eles tinham uma mitologia dos gregos que no país deles não deu certo. Eles trocaram de religião. Pegaram a nossa Torá, fizeram dela a idolatria deles. Aí eles falavam latim, eles não entendiam o texto em hebraico, e por causa disso, eles tinham que traduzir a Torá para latim. E é claro que esses romanos, eles se basearam também em palavras do Novo Testamento, que lá está explicando a mesma palavra é aplicada erroneamente para outras coisas.
E a base desse erro de traduzir a tzarat como lepra é porque no Novo Testamento ela aparece com diagnóstico, com características dessa doença lepra que foi descoberta, foi diagnosticada no ano de 1850 e qualquer coisa, e as características dela estão no Novo Testamento, e lá eles aplicaram os não-judeus, pessoas que não eram judeus, não tinham nada a ver com a nossa cultura, com a nossa religião, eles aplicaram aquele nome e aquela doença. Ou seja, o erro da tradução começa no Novo Testamento. E daí ele... Quem está fazendo Edir Macedo, né? Tá vendo, exatamente. Aí... não sabe nem direito qual é o significado, mas está... Exatamente. Aí o que eles fizeram, na hora que os romanos precisaram traduzir a Torá para a língua deles, eles traduziram do jeito que eles queriam. Não tinham judeus que trabalharam nessa tradução. Depois do latim foi traduzido para línguas latinas, que surgiram depois, como os francos que falavam uma língua germânica mudaram para a língua latina e virou francês, ou os visigodos, os ostrogodos que começaram a falar espanhol, português. Em outras palavras, essas línguas latinas que vieram depois do latim também precisaram de uma tradução do latim para elas. E as pessoas que traduziram, simplesmente eles não tinham visto um judeu na vida. E a gente vai ver muitos exemplos disso. Só, mesmo que não é assunto aqui, mas só dar um exemplo básico. Tzitzit é traduzido como franja. Por que ele é traduzido como franja? Por que tem esse erro de tradução? Porque o padre nunca tinha visto um judeu. E então ele pega a palavra na Torá que faça para vocês tzitzit. Nos cantos, pega lá bem, olha, chama Israel, vocês sabem de cor, né? Nos cantos da sua roupa passa tzitzit. Então todo mundo sabe que franja não é uma coisa que está nos cantos, né? Então já deveria entender que não é franja, nos cantos da sua roupa. Só que o padre ele não entende o que é isso, que ele nunca viu um tzitzit na vida dele. Então ele vai procurar essa palavra em outro lugar no Tanakh, onde está melhor explicado. E ele encontra no profeta Hezkel, está escrito: o anjo me pegou pelo tzitzit da minha cabeça. O padre coloca a mão na cabeça, lá ele tem uma franja enorme e os lados são raspados por causa da mitologia, da herança que eles tiveram da idolatria dos romanos e gregos. Então ele só tem cabelo no meio. Aí ele fala, então só daria para o anjo pegar ele pela franja, mesmo que a primeira palavra está dizendo cantos, mas os cantos ele não tem. Se o anjo pegou ele pelo cabelo, pelo tzitzit da cabeça, então só pode ser pelo cabelo. Assim ele deduz. Só que ele nunca viu um judeu, ele não sabe que o judeu, para colocar o tefilim, costuma fazer o cabelo curtinho, não tem onde pegar, para o tefilim ficar na cabeça e não ficar boiando em cima dos cabelos. E o judeu tem peote. Aí o profeta Hezkel, a gente deixa o peote curtinho, mas o profeta com certeza tinha o peote comprido. E aí bate exatamente com a descrição do tzitzit, que são cantos, e o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça, quer dizer, pegou ele pelos peotes. O peote não tem tradução também, são os cabelos que a gente tem tradições judaicas, tipo os yemenitas, que aí o profeta Hezkel devia também ter os peotes, assim, que eles têm os peotes compridos para mostrar que eles têm peote. Não é obrigado a deixar comprido, mas o profeta Hezkel ele devia ter comprido. Então o franja ele não tinha, por causa dos peote ele tinha, o anjo pegou ele pelos peotes, que bate com a descrição de cantos. Outras coisas que a gente vai ver, erros de tradução clássicos que dos padres que nunca tinham visto, não são judeu, eles também não tinham nenhuma experiência em matéria de zoologia judaica, vamos dizer assim. Na Torá está escrito que tem 4 animais com um sinal de kashrut, ou seja, os animais puros, eles têm pata fendida, casco fendido, eles são ruminantes. Os animais impuros, eles não têm casco fendido, não são ruminantes, e tem 4 animais que têm um sinal só. O porco, que ele tem um casco fendido, ele mostra para todo mundo lá a patinha dele, dizendo que ele é kasher, mas ele não rumina.
não rumina. Então a Torá fala que o porco, por causa que ele tem um sinal, ele não é animal puro, ele é um animal impuro. O camelo, que ele rumina, mas não tem o casco fendido, então ele é um animal impuro, diz a Torá. E o porco, todo mundo sabe o que é porco. E o camelo, o que é o camelo? Será que o camelo é o dromedário? Será que o camelo é o camelo? E depois tem mais dois animais, o chafan e arnevet, que os padres traduziram como coelho e lebre. Primeiro erro dessa tradução é que se eles são 4 espécies, eles não têm filho fértil entre si. Por isso que eles são, o que determina a espécie é tipo o cavalo é uma espécie, o burro é outra espécie. Então o cavalo, se ele se cruza com uma jumenta ou um burro com uma égua, tem a mula, que ela é estéril, ela não é fértil. É uma nova espécie, e está escrito que quando os animais saíram da arca de Noé, eles receberam a bênção divina, e animal que não estava na arca, que não saiu da arca, não recebeu a bênção, não se multiplica. Por isso que a nova espécie, consequência de 2 espécies, ela vai ser estéril. O camelo, ele se cruza com o lhama e tem filho fértil. Teve uma veterinária nos Emirados Árabes que ela fez todos esses cruzamentos, camelo com dromedário, com lhama, com alpaca, com vicunha, com guanaco, e deram filho fértil. Quer dizer que eles são raças de um camelo original. Tipo o cachorro, tem um pastor alemão, um lobo. Pastor alemão se cruza com o lobo, não dá nada. Agora o pastor alemão vai se cruzar com um piquinês, que é muito diferente, e vai dar um vira-lata. Então, a espécie, quer dizer que essas raças, que elas estão dentro de uma espécie, elas se cruzam entre si e têm filho fértil. Coelho e lebre se cruzam entre si e têm filho fértil, então eles são a mesma espécie, não são 2 espécies. E se a gente vai falar que o coelho é ruminante, a gente vai estar dizendo que tem 5.000 espécies aí de ratos, esquilos e cangurus, e não sei, tudo que entra nessa classificação, que todo mundo mexe a boca desse jeito. E você vai falar, então, a Torá falou sobre 4 espécies, você está falando aqui sobre 500 espécies. Outra coisa que a Gemara diz, que olha a prova que a Torá é de Deus. Moshe Rabbeinu não teria como saber que no mundo inteiro só iriam ser encontrados 4 animais com um sinal só de pureza. E o fato dele saber, o fato dele ter falado isso, quer dizer que ele sabia que, olha, no mundo inteiro só tem 4 animais com somente um sinal de pureza. Então essa prova é que a Torá é divina, que foi Deus que falou para ele. Ele próprio não teria como ir para a Austrália, para a Nova Zelândia, verificar um canguru, e depois ir para o Chile, verificar um lhama. Ele não tinha como saber isso. Então, diz a Gemara em Hulin, que a prova que você pode usar, você pode dar uma resposta para alguém que duvida que a Torá é de Deus. Você fala, se Moshe Rabbeinu tivesse ele próprio escrito a Torá, ele não ia se arriscar, ele não ia pegar esse risco de falar que tem só 4 animais, ele ia falar, de uma maneira geral, existem animais assim. Ele não ia pegar esse risco, porque se descobrissem mais um animal, iam saber que ele errou. Então, o fato dele ter falado tem só 4, quer dizer que Deus falou para ele. Quer dizer que a Torá é de Deus. E na hora que você traduz o Shafan e Arnevet como coelho e lebre, aí você está falando que a Torá não é de Deus. Você está falando que Moshe errou. Então o erro da tradução é tão grande, o perigo da tradução errada é tão grande, que aqui a pessoa pode falar, está vendo, o Moisés ele não sabia que tem mais do que 4 animais com sinal só. Se ele estivesse na Austrália, ele teria visto o canguru. Se ele estivesse não sei, nos Estados Unidos, teria visto um esquilo. Então, ao contrário, o que a Gemara diz que é a prova de que a Torá é de Deus, por causa do erro de tradução, isso virou a prova de que a Torá não é de Deus. Quer dizer que a tradução, não só que a tradução errada, ela é um erro, ela também é um perigo. E assim,
Na Torá existem, nas traduções da Torá, existem vários lugares que os erros de tradução são graves. Isso não é uma aula sobre esse assunto, então não vamos entrar em todos esses erros de tradução. Cada vez que aparecer um, a gente vai citando ele. A tradução da nossa semana é a Negatzarat. Negatzarat, ela não é lepra. E todo lugar que está traduzido como lepra, você sabe que é erro de tradução, porque não é lepra. Vão ter que corrigir isso, não sei quando vão corrigir, porque na hora que eles assumem que erraram, e ainda que o erro é proveniente de um Novo Testamento, que torna o assunto mais grave ainda, vão ter que assumir que 70 anos estão errando. Aí vai ser muito pesado para a pessoa assumir. A pessoa pode falar, desculpa, me enganei, no lugar de falar tal Gumará, falei outra, na hora me deu um branco, na hora me atrapalhei. Agora ele fala, me atrapalhei 70 anos em seguida, é muito grave. Então, por causa disso, pode ser que não estão corrigindo esses erros, porque estou esperando, não sei, os não-judeus lá tomarem iniciativa, porque talvez estão dizendo que o erro foi deles, primeiro eles têm que corrigir, para depois a gente copiar deles. Não sei o que estão esperando, mas o que impede eles de corrigirem é que vão assumir que 70 anos não corrigiram, vão assumir que erraram tanto tempo assim. Então isso, em relação à nossa paraxá, de uma maneira geral, quando você fala várias coisas na Torá, assim, quando você fala o nome em português, você tem que saber se é o nome certo, aí você pode falar em português. Então, como no caso do gamal. O gamal é um camelo, ele também é um dromedário, ele também é um lhama, ele também é uma vaca, ele também é um picuinha, também é um guanaco. Então, se você falou camelo, está dentro da categoria. Um cachorro também é um pastor alemão, também é um piquenês, também é um chihuahua, também é um, não sei todas as raças. Mas qualquer raça que você falou, você ainda está dentro da espécie, mesmo que você especificou uma raça. Então, o que você sabe que realmente a tradução está certa, aí você pode usar mesmo uma parte dessa tradução, mas o que você sabe que a tradução está errada, aí você tem que transliterar. Você tem que copiar a palavra, pegar a palavra em hebraico, colocar nela as letras em português e deixar ela no... tipo assim, você fala um tefilim. O que é um tefilim? É um filactério. O que é um filactério? É um tefilim. Então, por que você tem que usar a palavra filactério? Usa a palavra tefilim. O que é um tzitzit? Aí já a tradução está errada. Vão traduzir como franja. Então, você já não pode usar essa palavra. Então, fala tzitzit. Está escrito que Moisés estava lá do lado da sarça ardente. Então, eu quero que você vá hoje para uma floricultura e tenta comprar uma sarça. Fala, quero uma sarça, vão te falar que não tem salsinha no supermercado. Você quer uma sarça, vai para o supermercado. Aí você vai, ainda quer uma sarça ardente. O que é ardente? Então vou falar, você está querendo alguma pimenta picante, alguma coisa assim. Ninguém vai saber que ardente é pegando fogo e que sarça é um arbusto pequeno. A gente não sabe que arbusto é esse. Eles traduziram como sarça. Eu não sei o que é sarça. Eu não sei, aquela arvorezinha que estava pegando fogo, ninguém estava lá para ver que arvorezinha era. A gente sabe, é uma categoria, uma árvore pequena, se chama de arbusto. Então vamos dizer que era um arbusto incandescente, mas não uma sarça ardente. E tem coisas assim no português da igreja que eles chegam até nós, parece que é uma tradução judaica, mas não é. Muitas vezes a fonte da tradução é Novo Testamento, muitas vezes são erros graves, que eles estão desmoralizando a Torá, como no erro do coelho da lebre, que está dizendo que a Torá não é de Deus. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então vamos... agora já vai dar 30 minutos. Se você estiver hoje com dificuldade em dormir, você pode ouvir isso novamente. e novamente. Mas para nós já meia hora por hoje já está bom. Muito obrigado para todos. Muito boa noite. Tudo de bom.